Provérbios capítulo 2 diz assim, vamos ler? Tem aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Cadê os barulhinhos de Bíblia? Faz assim, ó. Vamos ver se melhorou o barulhinho de Bíblia. Ó, tá melhorando, hein, gente? Uau! Isso aí. Provérbios capítulo 2 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, diga assim, tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho mais uma vez sido extremamente enriquecido e transformado pela leitura de Provérbios. Eu leio Provérbios todo janeiro, há vários anos já na minha vida, e eu dedico em outros momentos também, mas especialmente todo ano, há alguns anos, eu tiro janeiro como um símbolo de que eu quero construir um ano baseado na sabedoria de Deus. E neste ano nós estamos fazendo isso como igreja, e todos os anos eu aprendo muito, é tanta riqueza, né? Eu disse para vocês que depois do capítulo 8 ia dar uma mudada, né? E ia trazer uma riqueza de todas as partes, princípio, sabe, sendo distribuído adoidado, cada verso uma paulada, uma direção, uma sabedoria, e é uma riqueza enorme, né? Quem tem sentido isso, né? Você lê um, você está respirando, já vem um outro e, meu Deus, aí quando você lê o outro, já vem, meu Deus, mas peraí, deixa eu voltar naquele, e é uma riqueza enorme, e assim será toda a leitura de Provérbios, é muita coisa, há uma riqueza enorme. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo, não somente pelo conteúdo, pelo que você está lendo, historicamente ele tem um impacto tremendo na história. Né? A história do povo judeu é baseada basicamente nesta sabedoria. O livro de Provérbios é a compilação da sabedoria do povo, a sabedoria do Deus aplicado ao povo. É a sabedoria divina vivida pelos sábios no povo de Israel. E nós temos em toda a palavra, como disse lá Paulo a Timóteo, disse, toda a escritura é útil para a instrução, para o ensino, proveitosa, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e ela vai ser rica de alguma forma. Mas Provérbios tem essa característica diferente, talvez do Pentateuco, dos profetas, talvez diferente dos livros históricos e também dos livros doutrinários do Novo Testamento. Provérbios é uma riqueza de sabedoria, porque ela, primeiro, é uma sabedoria atemporal. São ensinos e princípios que servem para qualquer época. Servia há 2000 anos atrás, servia no ano de 700 depois de Cristo, servia para o ano 1500 depois de Cristo, serve para hoje e servirá para quantos anos precisar se Jesus voltar. Ela é atemporal. Segundo, é uma sabedoria que não depende de cultura. A riqueza do que nós vemos em Provérbios não depende necessariamente de um povo, apesar de que muito do que está escrito lá é uma expressão da cultura judaica, mas ela não fica somente a isso. Se os chineses pegarem a sabedoria de Provérbios e aplicarem, eles vão prosperar, eles vão ter as promessas dessa palavra se cumprindo. Se o povo americano, que inclusive boa parte da história americana é construída sobre princípios puritanos, princípios protestantes, e inclusive a sabedoria de Provérbios. Para quem não sabe, por exemplo, Wall Street, ela é
fruto de uma iniciativa de um grupo de judeus. Então, os Estados Unidos, inclusive, é cheio dessa sabedoria judaica, dessa sabedoria que, inclusive, é expressa no livro de Provérbios. Provérbios serve para o homem mais rico do mundo, para o homem mais pobre do mundo. Provérbios serve para uma família de 10 filhos, de 3 filhos, uma família sem filhos. A sabedoria de Provérbios serve para o casado, para o solteiro, para o velho, para o ancião, para o jovem. A sabedoria de Provérbios, ela é riquíssima. E uma dessas vezes que eu lia Provérbios, assim como nós estamos lendo, eu sempre tentei gravar o máximo de provérbios possíveis, mas eu não consigo. A minha memória é limitada, e às vezes eu lembro um ou outro no momento de dificuldade, no momento específico da vida, eu lembro, olha, tem um provérbio que fala sobre isso, tem um provérbio que fala sobre isso aqui, e em coisas práticas da vida. Só que um dia eu fiquei pensando, e se o livro de provérbios, minha imaginação é um pouco fértil, e se o livro de provérbios sumisse, né? E ele não existisse mais, e eu tivesse lido ele, e gravado ele. Inclusive tem um filme muito interessante, para quem não assistiu, acho que o filme se chama Yesterday, que de repente acontece algo que só uma pessoa no mundo lembra das músicas dos Beatles. Alguém já viu esse filme? Só ele lembra, ninguém conhece. E aí ele canta as músicas, as pessoas, nossa, que música boa, né? Ele falou, Aí ele se apropria das músicas como se fosse dele, e começa a gravá-las, e ele estoura. É um filme muito legal. E de repente surgem mais 2 pessoas no mundo que sabem que as músicas são dos Beatles também, e aí tem toda uma trama, é bem legal. E eu fico pensando, imagina que o livro de Provérbios sumisse, não existisse, ninguém soubesse, e eu tivesse lido, como é que eu resumiria, porque eu não lembro de todos, como é que eu resumiria o livro de Provérbios? Como é que eu poderia transmitir para alguém, olha, existe uma sabedoria que ensina isso, isso, isso e aquilo outro, porque eu não lembraria de todos. Porque quando você lê o livro de Provérbios, você começa a descobrir que existem macrotemas, temas que são recorrentes, temas que são expressos com uma veemência, onde claramente vemos que Deus quer nos ensinar sobre essas coisas. Mas não só isso, segundo, eu creio que são os assuntos que resumem como ter uma vida prática construída em sabedoria. Eu creio que existem alguns princípios de Provérbios que resumem o livro, mas não só resumem o livro inteiro. Se somente esses princípios uma pessoa se dedicar a vivê-los, ela terá uma vida que agrada a Deus, uma vida próspera, uma vida conforme Deus a criou para viver. Não só isso, eu creio que esses princípios, que não só resumem o livro de Provérbios, eles são a evidência na vida de alguém que podemos considerar sábio. Se a gente quer saber se alguém é sábio, são essas evidências, são esses princípios. Eu fiquei pensando, quais seriam esses? Eu tentei resumir Provérbios em alguns princípios chaves, mas a minha imaginação é meio fértil. Eu fiquei pensando, se sumisse Provérbios e digamos que alguém tivesse escrito alguns pergaminhos escondidos e escondeu num tesouro, porque o texto falou sobre um tesouro, essa sabedoria é um tesouro escondido. Eu fico imaginando, imagina se esses princípios fundamentais ensinados em Provérbios fossem como um tesouro escrito em alguns pergaminhos escondido, e alguém tipo um Indiana Jones assim, descobrisse, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Que música é essa? Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Que isso? Meu Deus, quem é você? Peraí, quem é você? Eu sou o Indiana João. Indiana o quê? Indiana João. Vem aqui, vamos, o pessoal quer te conhecer aqui. Quem é você? Eu sou o Indiana João. João? Você tá cansado por quê? Eu tô fugindo, eu achei um tesouro aqui, os caras tão... O que você tem na mão? Eu achei um tesouro muito especial aqui, muito valioso. Por que é que você tá aqui? Vim te entregar aqui que eu tô fugindo desse pessoal aí. Então... Vai embora, vai, foge. Meu Deus, é o Indiana João. É o Indiana João. Tchau, Indiana João. Tchau. Tchau, dá tchau pro Indiana João, gente. Obrigado, Indiana João. O tesouro veio. Pode tirar a música. Já passou, já.
Imagine que o livro de Provérbios está resumido aqui, em meia dúzia de princípios. Imagine que você pudesse gravar apenas 6 princípios, 6, não mais que isso, que resumem toda a sabedoria de Deus para uma vida plena. Quais seriam eles? Eu sei que é difícil escolher, e eu não quero ser ousado a dizer que são esses, mas eu sinto uma direção clara de Deus olhando, fazendo um estudo, inclusive exegético de Provérbios. Você percebe que Deus quis que esses 6 ficassem extremamente cravados no nosso coração. Quantos querem gravar esses 6 princípios aqui para a sua vida? Amém? Hoje é dia, vamos abrir o tesouro. Bota a música de novo, tem como? Já peguei vocês no pulo, né? Vamos para o primeiro princípio. Cadê o primeiro? Temos um pergaminho. Uau! Primeiro princípio, que resume Provérbios, que é a primeira grande lição para uma vida plena. A integridade do seu caráter. Se existe uma coisa que Deus quis deixar enfático e cravado na sua palavra, é que uma vida de sabedoria é uma vida demonstrada através... Não, agora já passou, já. Agora já foi, já abriu o pergaminho. Espera no próximo pergaminho. É uma vida que é demonstrada através de um caráter íntegro. E o que é um caráter íntegro? Primeiro você precisa entender que caráter é essa essência que você tem, que define quem realmente você é. Não quem você aparenta ser, não quem você gostaria de ser, e nem que você demonstra ser para os outros. É quem você realmente é. Caráter não se coloca, não tem como demonstrar caráter no Instagram, não tem como fazer um vídeo no YouTube sobre o teu caráter, e nem inclusive fazer uma carta sobre o teu caráter, por mais assertiva que ela seja, ou mandar um áudio para alguém descrevendo como é o seu caráter. O seu caráter é quem você é na sua essência, e que é demonstrado em cada decisão da sua vida, no seu caminhar, no seu tratar as pessoas, na forma como você negocia, compra, vende, na forma como você promete as coisas e cumpre as coisas, na forma como você é responsável. O teu caráter é quem você é a tua essência, e que é demonstrado através da sua vida e da sua conduta. E a palavra de Deus em Provérbios nos mostra várias passagens que falam a respeito da importância de um caráter. E eu quero que você leia 2 textos de Provérbios para nos lembrarmos desse princípio. Primeiro, olha o que diz em Provérbios capítulo 10, no verso 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Deus te convida a ter uma vida íntegra e a andar em integridade. Toda vez que a palavra usar a expressão andar, caminhar, ele está falando sobre o teu estilo de vida. Tenha um estilo de vida íntegro. A palavra íntegro significa inteiro, completo. A palavra integridade tem uma origem etimológica ligada totalmente ao fato de você ser o mesmo, sempre. O que é integridade? É você ser inteiro. É ser inteiro. Ser inteiro eu não tenho uma parte aqui diante das pessoas da igreja e uma outra parte que só se manifesta em casa. Eu não tenho uma parte que se manifesta no meu trabalho, mas com os meus amigos essa parte ela não se manifesta e vem outra que se expressa. Já conheceu pessoas assim, que inclusive é uma velha piada de pastor, o pastor que não contou essa piada não é pastor, né? Que chega uma família na igreja, e aí de repente a criança grita, mãe, vamos morar na igreja? Daí a mãe fala, mas filho, por que morar na igreja? É porque aqui o pai é legal. Então, o que é integridade? Integridade é quando você é o mesmo, e é por inteiro. E não precisa se demonstrar em partes para um, para o outro, porque existem várias vidas, várias expressões de você. Caráter é isso, é quando a tua essência, caráter íntegro é isso, é quando a tua essência, quem você é, se manifesta de forma inteira. Deus espera que você tenha um caráter íntegro. Deus espera que você vença a batalha contra a desonestidade, contra a mentira, contra ser quem você não é.
Você sabia que a maioria das pessoas enfrenta uma batalha diária contra a mentira e não vence? Inclusive cristãos. A mentira é um dos grandes vícios da nossa geração, mas ele é um dos menos falados e tratados, porque nem sempre eles estão explícitos e descobertos. Inclusive as pequenas, especialmente as pequenas mentiras. Muitos de vocês têm o hábito da mentira e não sabem, ou talvez sabem e faz de conta que isso não é grave. Pequenas mentirinhas, as coisas, as inverdades, as omissões. Viu, você foi lá, passou lá, não deu para passar. Não é que não deu, você esqueceu, mas preferiu falar não deu. E é algo inofensivo, talvez ninguém vai saber, ninguém nunca vai saber. Mas esse é o grande dilema. Caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Caráter é quem você é de verdade, quando não tem olhos vigiando e podendo validar o que você está dizendo ou falando. E se você só fala a verdade, se você só é honesto, se você só é íntegro, porque tem algum tipo de pressão sobre a sua vida, a minha esposa vai saber, os meus colegas vão descobrir, o meu chefe vai pegar, se é só isso que te impede de fazer o que é certo, você não tem integridade. E uma vida plena, uma vida boa, uma vida que Deus quer que você tenha, uma vida sustentada num caráter íntegro. Um dia um príncipe ia casar e ele decidiu fazer uma escolha diferente. E era lindo, era príncipe, era rico, todas as moças do reino queriam casar com ele. E ele falou, não, peraí, eu já sei quem vai ser minha esposa. E ele manda fazer um evento, todas as jovens solteiras do reino chegam até na frente do palácio. E o encarregado, do príncipe, o mensageiro, diz, olha só, temos já como será feita a escolha da nova rainha, da nova princesa, que futuramente será rainha, que casará com o nosso príncipe, enfim, as meninas, E aí ele diz, olha, é muito simples, passem aqui cada uma em um guichê, que será entregue a você uma semente. Ele toma essa decisão e pede para cada moça passar num guichê e pegar uma semente. E essa semente é para ser plantada, e elas terem que cuidar de uma planta. E a missão é essa, ele diz, olha, peguem a semente, e a moça que melhor cuidar da planta, e que no dia tal apresentar uma planta aqui, e a planta for a planta mais bonita, mais bem cuidada, mais frutífera, mais próspera, essa será a jovem com a qual ele vai se casar. Aí as moças, uau, saíram, pegaram cada uma a sua semente e foram para casa. Uma dessas jovens, que nem tinha esperança e expectativa de casar, porque ela era uma camponesa, era pobre, ela não tinha família, ela viu nisso uma oportunidade de realizar um grande sonho. Ela era apaixonada pelo príncipe. E de repente ela disse, quem sabe eu possa me casar com um príncipe. E foi para casa com a sua semente, com toda expectativa, ela plantou. Ela escolheu a melhor terra, ela escolheu adubo, ela pegou dicas com os floristas, com os jardineiros, com os agricultores, e ela cuidou daquela semente, ela regou aquela semente, ela zelou por aquela semente, ela olhava aquela semente todos os dias, ela cuidava, ela regava, e de repente passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa 3 semanas, passa um mês, passa 2 meses, e nada, a terra está igual, a semente não frutifica, o vaso está intacto, e nada, nem sinal, está faltando 1 semana para o prazo que estabelecido, e ela começa a ver jovens do reino andando com plantas, cuidando, exibindo, as suas plantas já quase prontas, enormes, e ela olha para o seu vaso e não tem nada. Ela diz, mas meu Deus, eu fiz tudo o que deveria ser feito, eu cuidei, eu coloquei adubo, eu fiz o que era correto, meu Deus. E ela olha, ela entra em desespero, falta um dia, e ela desiste, e de repente ela está com o seu vaso vazio. E ela desanima, ela fala, realmente, a minha vida, o meu destino é esse mesmo, é para terminar a vida assim. Quando de repente o seu avô olha e diz, olha, filha, você fez tudo o que precisava, você fez tudo o que é certo, você cuidou como deveria. Ela diz, sim, eu fiz tudo o que é certo, eu cuidei como deveria. Você falhou em alguma coisa? Não, então você fez o seu melhor, vá com o seu melhor. Ela diz, mas não tem planta aqui. Ele, vá com o seu melhor. E ela chega, e aquela multidão de jovens, belas moças, cada uma com a sua planta mais bonita que a outra, enorme, fruta para tudo quanto é lado, gente carregando assim, com 3, 4, carregando a planta de tão enorme, e de repente chega ela com um vasinho assim. E obviamente ela se tornou a atração do evento, falou, é a única que não tinha uma planta.
Quando o príncipe se aproxima do terraço, ele olha e vê que há um burburinho e bate o olho. E quando ele bate o olho e vê aquela jovem com o vaso vazio, ele diz: pessoal, já está definido. Encontrei a minha esposa. E todo mundo, as moças injustiçadas, e começam a chorar. Mas nem viu a minha planta, olha aqui a minha. Eles não precisam ver. Porque nós distribuímos sementes que não têm vida. Nenhuma frutificaria. Nenhuma funcionaria. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma foi íntegra. Todas as outras plantas são mentirosas, elas não existem, porque nós não demos sementes que frutificam. Só uma foi íntegra. Essa é minha esposa. Eu quero te perguntar, se a tua vida com Deus, se o favor de Deus, se as promessas de Deus, se todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida dependessem da sua integridade, como seria hoje? Hein? Você seria a esposa do príncipe? Eu não, pastor, tá cruzes. Óbvio que é só uma analogia. Hein? Você seria? Isso é o valor da integridade. Quando o sábio diz, olha, ande em integridade, caminhe em integridade, faça o que é correto, não use balança desonesta. Ele está dizendo, olha, esse valor é inegociável. Quantos querem crescer em integridade aqui? Tem alguém comigo? Número 2, solta o som, DJ, tem aí? Segundo pergaminho. Segunda verdade que Provérbios nos alerta: os relacionamentos que você possui. Quem são as pessoas que estão na sua vida? Quem são? Eu quero que você leia comigo 2 textos aqui de Provérbios, capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vamos repetir aqui. Quem anda com sábios, repitam após mim, vamos lá. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Seja honesto aqui agora, faça uma avaliação de sabedoria das pessoas que você mais convive na sua vida, especialmente aqueles amigos que não são relacionamentos por obrigação, mas por opção. A palavra não tem jeito, ela é dura, ela é amarga, mas esse é o destino. Você tende a copiar, a modelar o comportamento das pessoas com as quais você mais divide a sua intimidade. E isso vai ser progressivo cada vez mais. Provérbios capítulo 22, versículo 24 a 25. Não se associe com quem vive... Agora preste atenção, não estou falando nem de caráter, nem de tolice. Agora estou falando de humor. Não se associe com quem vive de mau humor. E pastor, e quem casou com... Como é que faz? Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá na armadilha mortal. Olha o que Provérbios está afirmando: você vai acabar imitando a conduta. Entenda uma coisa, emocionalmente, nos relacionamentos, sempre quem está embaixo tem mais força para puxar quem está em cima. E eu sei que você, com muita boa intenção, já falou, não, eu sou amigo dele, é para ajudar. A grande maioria das vezes, o resultado é o oposto. A gente tende a decair quando pessoas que estão convivendo conosco, dividindo intimidade, nos influenciando, a gente tende a piorar, a começar a adotar os seus comportamentos e a cair dentro das coisas que nós estamos crescendo e vencendo. Você precisa escolher os seus relacionamentos e escolher com quem você está disposto a dividir a sua intimidade. Isso não quer dizer deixar de amar as pessoas, não quer dizer deixar de servir as pessoas, muito menos não falar com as pessoas. Não é sobre isso. É sobre cultivar um relacionamento de intimidade e profundidade com pessoas que muitas vezes vão te levar para algo que te distancia de Deus. Isso é falta de sabedoria.
Os teus relacionamentos são importantes por 4 bons motivos, pelo menos. Primeiro, os teus relacionamentos moldam a tua personalidade. E isso é inevitável. Para alguns mais, outros menos. Alguns são mais influenciáveis, outros menos. Mas, em geral, os nossos relacionamentos moldam a nossa personalidade. Eu queria te dizer, mas você sabia que você é cupido e escarrado dos teus pais, né? Eu sei que você não gosta de afirmar isso, e talvez muitos de vocês já tenham mudado, já estão maduros, já tenham transformado muitas coisas. Mas, em geral, se não tivessem acontecido essas grandes transformações na sua vida, você seria igual aos seus pais. Por quê? Por quê? Ó céus, ó vida, por quê? Pela genética? Só isso? Não. Em grande parte, por um fator muito simples. Eles modelaram o seu comportamento com a sua convivência. Você viu teu pai lidar com questões de integridade, de honestidade, de verdade. Você viu como teu pai lidava com relacionamentos. Você via tua mãe lidando com dinheiro. Você viu, cresceu nesse ambiente, isso foi transformando e modelando quem você era. Eu lembro, quando era pequeno, a nossa casa só tinha um espelho, que era no quarto dos meus pais, era uma penteadeira. Uma penteadeira mesmo, assim, baixinha. A minha mãe sentava, né, e era aquele espelho baixo, que deveria ser, né, uma penteadeira antiga, aquelas para maquiar, para pentear, mais destinada a mulheres, né? E era uma penteadeira baixinha. E eu lembro que eu cresci, assim, desde a idade da Cel, mais ou menos, quando eu tinha uns 2 anos e meio, 3. Eu tenho a memória de ver o meu pai e o meu irmão, que na época meu irmão é 10 anos de diferença, então quando eu tinha 3 anos ele tinha 13, quando eu tinha 5 ele tinha 15, né? Então eu lembro como se fosse hoje, todos os dias. O meu pai e o meu irmão chegavam na frente do espelho, faziam assim e começavam a se pentear. Porque eles queriam se abaixar à altura da penteadeira. Eu lembro como se fosse hoje, mas eu não tinha noção disso. O que eu vi a minha vida inteira, no único espelho que tinha na minha casa, e a única experiência de ter visto alguém pentear o seu cabelo que fosse homem, era chegando na frente do espelho e abaixando. Minha mãe não fazia isso, minha irmã não fazia isso, só o meu pai e meu irmão. E eu lembro até hoje, quando eu peguei o pente, eu era desse tamanho, e eu cheguei na frente da penteadeira, o que eu fiz? E eu demorei a perder esse hábito. Eu não sabia que era por causa da altura do espelho. Você já viu que tem expressões que você usa, que você não gostaria de usar, mas você usa por causa do que você recebeu? Comportamentos, sentimentos, emoções, coisas que você duplica e fala, meu Deus, que raiva da minha mãe, você é igualzinha. E eu estou usando os pais como referência para você entender o poder da modelagem através da influência comportamental. Meu irmão, você precisa vigiar quem são as pessoas que estão dividindo a tua intimidade. Quem são essas amigas que você tanto conversa? Quem são esses homens que você tanto divide? Acredite, a tendência é que você passe a se tornar igual. Isso é sabedoria. Amém? Por isso que a igreja é um instrumento de Deus, não somente para expressar o corpo de Cristo na terra, mas para nos transformar. A igreja molda você. E não estou dizendo vir num culto no domingo e ouvir as mensagens do pastor, é conviver com as pessoas que estão buscando os mesmos valores que você, mesmo que ainda estejam falhas. Porque é diferente você estar num ambiente onde a pessoa é pecadora e intencionalmente deseja continuar no pecado. Agora, no corpo de Cristo, um ou outro talvez não, mas nós estamos aqui todos errados, tem um pior do que o outro, tem promíscuo, tem imoral, tem safado aqui, tem mentiroso, tem hipócrita, mas tem lugar para mais um, seja bem-vindo. Aqui nós estamos buscando ser transformados, amém? A diferença é que a intenção do coração e o Espírito que opera em nós nos está movendo a uma outra direção, e isso faz toda a diferença. Nós não somos melhores do que ninguém, e nem estou dizendo que as pessoas da igreja são melhores que os teus amigos, longe disso. Mas uma coisa eu te garanto, estamos buscando ser transformados. Estamos buscando ser transformados. Os teus relacionamentos são importantes. Os teus relacionamentos importam, porque eles não só moldam tua personalidade, eles testam tua vaidade, eles desenvolvem a tua maturidade e eles revelam o teu nível de generosidade. Posso fazer uma pergunta que vai doer? Está preparado?
quais são os teus relacionamentos, quais relacionamentos que você tem e os cultiva. Quando digo cultiva, que você investe, se entrega, se doa, que não tem nada para te oferecer. Vou repetir. Quantos relacionamentos você tem, quais são eles, que você investe e cultiva, mas eles não têm nada para te oferecer? Não tem um status para te oferecer. Não estou falando de dinheiro aqui não, isso é o de menos. Repare que a maioria dos nossos relacionamentos, eles são por uma transação de conveniência. É bom para mim ser amigo de fulano. É bom para mim conviver com fulano. E não está errado. Mas se só o que determina os teus relacionamentos é o que você pode ganhar com eles, existe um elemento que só a igreja pode te curar, que é a capacidade de ter, cultivar, amar e investir em quem às vezes não te dá nada. E você não ganha nada. Terceiro pergaminho. Terceiro? Cadê o terceiro? A música. As palavras que você diz. Se existe uma evidência de sabedoria, é o que é que sai da sua boca. Eu achava que era um ditado até ler a Bíblia, né? A boca fala do que está cheio o coração. Eu achava que era um ditado, até que eu chego no Evangelho e vejo quem falando isso? O próprio Cristo. Dizendo, olha, o que faz mal para o homem não é o que ele come, quando os religiosos perguntavam sobre comidas que poderiam ser comidas ou não. Eles, o que faz mal para o homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Porque o que sai da boca provém de um coração. Os maus pensamentos, as imoralidades, as brigas, as facções. As tuas palavras constroem a tua vida, goste você dessa afirmação ou não. Inclusive a tua realidade hoje presente, tem gente que acha que isso é uma mística quântica somente, ou algo nesse sentido, algo transcendente ou esotérico. Palavras criam a sua realidade. Dinheiro. Não é assim, meu irmão. Palavras são expressões do coração que estão transbordando o excesso dos nossos pensamentos ou a realidade da nossa essência. Normalmente as palavras, elas criam ou destroem, não porque elas têm um poder místico. Elas criam ou destroem porque elas afetam a realidade em que estamos inseridos, especialmente no coração das pessoas que estão à nossa volta. Você sabia que a história da humanidade foi definida, como nós chegamos até hoje, por causa das palavras? Guerras foram evitadas e guerras foram criadas por coisas que foram ditas. Casamentos foram destruídos por causa de coisas que foram ditas. Afetos foram rompidos, esperanças foram quebradas, ânimos foram mudados. O que você diz afeta a realidade à sua volta, a atmosfera à sua volta, como as pessoas estão se sentindo. O que você diz cria realidades e destrói realidades. A palavra de Deus diz em Provérbios, vamos ler juntos? Provérbios capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com sábios, não é esse. 13, 2, aqui, perdão, 13, 2 e 3, diz assim, do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha o que diz Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As tuas palavras são poderosas. Talvez você destruiu a semana da sua família hoje por uma frase maldita. Talvez você poderia ter vivido hoje um domingo diferente, mas você invocou de dizer aquilo que não precisava dizer. Você poderia ter pensado mais, você poderia ter segurado, você poderia ter compreendido.
Mas eu sei como é que é, você fica aí, né? Não vou falar, dentro da cabeça. Eu não vou falar. Eu só acho que... E não se segura. Eu lembro até hoje, quando nós estávamos com um problema crítico na empresa, e eu estava lá com uma equipe de uns 10 tentando resolver aquele problema. Era um problema de um relatório que precisava entrar no sistema do nosso cliente, para o plano ser ativado para uns 2.000 funcionários. Ia ser terrível se a gente não conseguisse. Era um problema de técnica, era um problema de planilha, de software, de conseguir fazer o relatório, a planilha entrar no sistema, enfim. E nós estávamos lutando, e eu lá, né? Sabe como é que é o gestor, o líder? Vamos lá, gente, vamos lá para cima, vamos lá, e movendo todo mundo, cada um num computador tentando resolver, e nós estávamos lá, não almoçamos, nós precisávamos que até 6 horas aquele plano estivesse ativo naquela grande empresa, e os funcionários até que eram umas 4:30, nós estávamos num gás, as pessoas estavam dando tudo, de repente um elemento da equipe, cansado, eu entendo ele, mas olha o poder das palavras, um elemento da equipe, um rapaz da nossa equipe, cansado, depois de um dia esgotante, sem parar, sem almoçar, ele empurra a cadeira assim, se afasta da mesa, e diz, deu, nós não vamos conseguir. Quando ele falou, deu, não vamos conseguir, eu lembro como se fosse hoje, foi algo de Deus para a minha vida, inclusive está registrado no livro, porque foi o Espírito Santo na hora me falou, esse é o poder das palavras. Na hora que ele falou, não vou conseguir, tinha 10 pessoas na equipe, imediatamente, é como se algo acontecesse, é como se algo tivesse destravado em cada uma, o tônus vital de cada um mudou, os que estavam lá na frente do computador assim, ó, inclinados para frente, de repente fizeram assim, ó, e outros, mais uns 5, 6 começaram a encostar na cadeira, e de repente o outro disse, não vai dar não cara, já tentamos de tudo, aí o outro disse, ô Rona, será que não tem como falar lá com a diretoria? Já começou assim, até as 4:30 estava todo mundo lutando para encontrar uma solução, foi um dizer, não vai dar, que os outros começaram, de repente, eu falei, Deus, o que é isso que você está me dando aqui? Na hora, eu pirando, né? Eu espiritualmente fritando lá, falando, uau, que negócio incrível que eu estou vendo aqui. De repente, foi de Deus, para eu gravar essa experiência no meu coração, uma menina estagiária, falou, gente, mas a gente não tentou tudo ainda não, ainda tem 1h30, falou assim, na espontaneidade, na simplicidade dela, na hora que ela falou, a gente não tentou tudo ainda não, tem mais 1h30, de repente, o que aconteceu com os outros? Eles mudaram a fisionomia, e voltaram para o computador, e de repente criaram uma nova coragem, e vontade de voltar a trabalhar, eu falei, meu Deus, você percebe quais são as primeiras palavras do seu dia? É reclamação, murmuração, ranzinza. Como é que você tem tratado seus filhos? Como é que você tem falado com sua esposa? Como é que você se expressa? Como é que você se comunica? O grande segredo da comunicação são responder para você mesmo 4 perguntas. O que é que eu falo? Qual é o conteúdo do que eu digo? Segundo, como eu falo? Porque não é só o que você diz, mas como você diz o que você diz. Por exemplo, a Maiara muitas vezes fala para mim, amorzinho, não, vou tirar o amorzinho, tá? Ela diz assim, Rona, você pode lavar a louça? Assim. Aí eu falo, claro, meu amor. Mas a mesma frase, Rona, você pode lavar a louça? Às vezes a Maiara fala assim, Rona, você pode lavar a louça? O que ela está dizendo sem dizer? Ô seu traste, você não está vendo que eu estou fazendo um monte de coisa aqui, e você não me ajuda? Pelo menos a louça? Vocês entenderam? Porque não é só o que eu digo, é como eu digo. Aí alguns de vocês dizem para a esposa, por que você ficou chateado? Por nada. O que você acha? Pelo jeito que você fala. Porque não adianta só dizer o que é correto, é como você diz. Terceiro, quando você diz. Homens precisam aprender isso no casamento. Não é sobre falar o certo e da forma certa, mas também no momento certo. Mas o principal, por que você diz? Qual é a motivação do coração que está movendo as palavras que estão saindo da sua boca? Eu quero te convidar a começar a produzir vida com as suas palavras,
a vida de Deus, declare as verdades de Deus, declare a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus e comece a dizer coisas que são reais e verdadeiras no mundo espiritual, porque já estão decretadas por Deus na sua palavra. Quantos estão me ouvindo aqui? Digam amém. Vamos deixar para a semana que vem? Vamos. É para você voltar domingo que vem. Tem mais 3 pergaminhos para a gente abrir semana que vem. Vamos abrir semana que vem? Combinado? Quantos creem que Deus quer transformar a sua vida? Através da sua palavra. Meu irmão, seja íntegro. Seja íntegro. O seu 2023 será o melhor ano da sua vida se você decidir viver em integridade. Segundo, olhe as pessoas e os relacionamentos que Deus tem colocado na sua vida. Veja como Deus está usando pessoas para te transformar, para te moldar, para te fazer crescer. Ou talvez para te testar e você está reprovando. Terceiro, cuide das palavras que saem da sua boca. Produza a vida e a vida de Deus através das verdades que saem de você. E eu quero que você se prepare para viver, em nome de Jesus, o melhor ano da sua vida. Amém? Fique em pé.